Bem-vindos a mais uma análise aqui do projeto Entendendo as Lições Bíblicas. Hoje a gente vai destrinchar a lição 8 dos jovens da CPAD, que aliás traz um tema fascinante e super atual. No mundo corporativo, nos negócios, a gente escuta o tempo todo aquela frase: se funciona e traz resultado rápido, então é bom. É tentador pensar assim, não é? Mas o grande conflito que vamos explorar nesta explicação é o seguinte: o que acontece quando pegamos essa mesma mentalidade totalmente focada em resultados imediatos e aplicamos dentro da igreja? Bom, vamos mergulhar nisso. Existe um dilema central rolando aqui. É como colocar numa balança a lógica humana e os resultados práticos de um lado e o peso da verdade profunda do outro. O tema de hoje gira justamente em torno dessa tensão. Trata-se de pesar esses atalhos práticos contra as verdades bíblicas e eternas. Porque, no fundo, será que aquele sucesso numérico que todo mundo aplaude é sempre sinal de aprovação divina? O nosso roteiro para essa explicação passa rapidinho por 5 pontos. Primeiro, o que é pragmatismo. Segundo, os fundamentos. Terceiro, a perspectiva bíblica. Quarto, as implicações para a igreja. E quinto, o verdadeiro sucesso. Então, ponto 1. O que, afinal, é o tal do pragmatismo? Para começar, é legal entender a definição. O pragmatismo foi criado por um cara chamado Charles Sanders Peirce, lá no finalzinho do século XIX. Basicamente, é uma filosofia que diz o seguinte: o valor de uma ideia tem que ser medido pela sua utilidade prática. Em outras palavras, se traz resultados satisfatórios, então é válido. Ele provavelmente ia cair para trás se visse a filosofia científica dele sendo usada para justificar show de luzes, fumaça e apelos de marketing em culto de domingo. E olha, não me levem a mal. Essa é uma regra fantástica para a ciência, para criar tecnologia ou gerenciar uma empresa. Só que o material de estudo nos dá um alerta sério. Quando essa mesma régua é transferida para a fé cristã, a coisa fica extremamente perigosa. Corremos o risco de distorcer doutrinas inteiras só para agradar as pessoas. E isso nos leva ao ponto 2, os fundamentos dessa filosofia. O texto base destaca 3 pilares bem claros. O primeiro é a ênfase na eficiência. É aquela busca frenética por resultados rápidos e mensuráveis, tipo crescimento numérico a qualquer custo, ou engajamento em rede social deixando a profundidade espiritual de lado. O segundo pilar é a relativização do conteúdo. É aqui que assuntos vitais, tipo pecado, arrependimento e santidade, começam a ser diluídos ou ignorados porque, afinal, podem espantar o público. E o terceiro fundamento é a adaptabilidade excessiva. É importar métodos seculares que transformam um momento de adoração em um evento formatado apenas para a satisfação de um consumidor. Mas espera aí, isso contrasta totalmente com o que a Bíblia ensina. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 4, versículo 2. Ele diz abertamente que recusa andar com astúcia ou falsificar a palavra de Deus. Existe até um impulso humano natural de querer dar uma suavizada na mensagem para atrair mais gente, mas Paulo era irredutível. Ele se recusava a distorcer a verdade só para parecer mais eficaz aos olhos do mundo. O que nos puxa para o nosso terceiro ponto, a perspectiva bíblica da coisa. Na verdade, rola uma incompatibilidade gigante aqui. É como água e óleo. A mentalidade pragmática quer atalhos, resultados para ontem, superficialidade e os aplausos da multidão. Mas a mentalidade bíblica opera a um ritmo completamente diferente. O evangelho foca no trabalho lento e profundo, naqueles frutos que duram a longo prazo, num arrependimento real e em uma fidelidade inabalável. O evangelho confronta o erro, exige mudança, e cá entre nós, isso raramente é popular ou fácil de vender. Inclusive, a lição traz um comentário maravilhoso da Bíblia de Estudo Pentecostal para Jovens, que nos lembra da verdadeira fonte do poder na pregação. Não vem de um marketing brilhante ou de um discurso motivacional de autoajuda. O verdadeiro poder vem do Espírito Santo. É ele quem convence do pecado e transforma a vida das pessoas de dentro para fora, e não as estratégias baseadas em fórmulas humanas. Se a gente parar para pensar, o próprio símbolo central do cristianismo é o maior choque contra essa lógica de utilidade: a cruz. Pelos padrões pragmáticos de eficiência do mundo antigo, a cruz parecia o maior dos fracassos, né? Um líder morto, seguidores fugindo, era pura loucura. No entanto, as Escrituras afirmam que é exatamente ali, nesse aparente fracasso, que está o maior triunfo e o poder de Deus. Isso tudo nos leva a uma pergunta muito provocativa que o estudo levanta. Será que Jesus, o maior de todos os mestres, adaptava o que dizia só para manter as estatísticas em alta e a plateia cheia? A resposta é um sonoro não. Lá no capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus deu um ensino super difícil e uma multidão virou as costas para ele na mesma hora. E ele não foi atrás com uma versão mais leve. Ele olhou para os 12 e perguntou: "Vocês também não querem ir embora?"
A verdade não estava em negociação. Esse mesmo padrão a gente encontra nos profetas lá no Antigo Testamento. Pega a história de Jeremias, por exemplo. O cara enfrentou rejeição, oposição e até prisão. Pelas métricas de hoje em dia, ele seria considerado um fracasso total no ministério. Mas a missão dele não era ser popular, era ser fiel. A história dele prova que a fidelidade bíblica raramente garante popularidade. Tópico 4. Quais são as implicações disso tudo para a igreja de hoje? Quando uma comunidade resolve adotar essa linha pragmática, o alerta vermelho acende. Primeiro, porque começam a surgir aquelas soluções superficiais, tipo oferecer prosperidade e vitória sem cobrar santificação. Depois, cria-se uma dependência de estratégias mundanas. O evangelho vira um produto consumível, que a gente vai moldando ao gosto de quem está comprando. O resultado? Uma perda total da identidade profética. A igreja pode até ter a aparência de uma organização eficiente, gigantesca por fora, mas por dentro fica espiritualmente anêmica, parecendo mais uma casa de shows do que um lugar de transformação. E para dar ainda mais peso a esse alerta, a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal lembra que na época de Paulo já existiam os famosos mascates da palavra. Aquela galera que estava mais preocupada com o lucro, com os aplausos e em agradar a audiência do que com as almas. O recado é muito claro, a palavra tem que ser ensinada com total integridade. Afinal, estamos na presença de Deus e nunca devemos fazer isso por razões egoístas. O que nos traz ao nosso quinto e último ponto, o verdadeiro sucesso. A resposta definitiva para redefinir o que é vitória está no livro de Apocalipse. Ser fiel até a morte. Essa é a régua de Deus. A verdadeira métrica de sucesso para nós não é o crescimento numérico meteórico ou as curtidas que a gente ganha em um dia. É a perseverança inabalável. É manter o propósito firme e dar aqueles frutos espirituais a longo prazo, que muitas vezes só serão conhecidos em sua totalidade lá na eternidade. Então, para fechar a nossa análise dessa lição maravilhosa dos jovens da CPAD, fica aqui uma reflexão. Como a gente deveria estar medindo nosso sucesso espiritual? O pragmatismo pode até parecer um atalho genial no começo, mas no reino de Deus, atalhos geralmente nos tiram do alvo. O que vamos buscar? A utilidade momentânea ou a verdade? O aplauso rápido das pessoas ou a aprovação eterna de Deus? Pensem nisso. Agradecemos demais por acompanharem o projeto Entendendo as Lições Bíblicas. Continuem firmes nos estudos e a gente se vê na próxima explicação.